galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui. E hoje nós vamos resolver uma questão de física do Enem 2022. Vamos para o nosso enunciado? Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com a velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Galerinha, temos aqui uma questãozinha de dinâmica impossível, colisões. Quando nós falamos de colisões, você precisa lembrar que nós temos três tipos de colisões. Nós temos a colisão perfeitamente elástica, é aquela que a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia antes da colisão é igual à energia depois. Nós temos aquela que é parcialmente elástica, isso significa que há uma dissipaçãozinha de energia, mas não tão acentuada. E por último, a colisão inelástica. É aquela em que nós temos a situação onde a energia mecânica é dissipada ao máximo possível dentre as outras colisões. Nesta colisão inelástica, os corpos não vão se separar. Então, olha como o texto foi bem tranquilo com a gente. O texto disse que na primeira colisão com os pneus, há um choque. Esse choque ele tem uma determinada força, uma determinada intensidade, só que o carro ele retorna com uma velocidade reduzida. Então, há a colisão, depois ele retorna. Beleza, velocidade reduzida. Houve dissipação. Mas quando esse choque acontece com essa barreira desse material, com essa estrutura de blocos que vai se deformar, segundo o texto, o carro não retorna. Quando ele diz que o carro não retorna, é porque a estrutura desse bloco, desse material que se deforma durante a colisão com o carro, permanecem juntos. Então, o carro não se afasta dessa barreira protetora. Ou seja, nós temos uma colisão inelástica. Isso significa que eles vão permanecer juntos depois da colisão e que nós temos a situação de máxima dissipação de energia possível. Tranquilo? E quando a gente fala de colisão, você tem que lembrar da nossa relaçãozinha para o impulso, galerinha. Olha só que importante. O impulso é a força de impacto vezes o tempo de interação do impacto. Lembra que o texto trabalhou aí que quando a colisão é com um material formado de blocos que são capazes de se deformar, o impacto ele acontece num tempo tão demorado, o texto fala isso. Isso significa que se o tempo de interação é maior com os blocos, a força média de impacto é menor. Lembre-se disso. Logo, se com os blocos a força média de impacto é menor, significa que na colisão com os pneus a força média é maior, porque o tempo de interação vai ser menor. São grandezas inversamente proporcionais. Vamos para as nossas alternativas e vamos encontrar qual alternativa nos fala isso, beleza? Bom, a alternativa A diz o seguinte: a força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Galera, já é a nossa resposta correta. A gente acabou de comentar isso. Quando a colisão for com os pneus, o tempo de interação é menor quando comparado com os blocos, logo a força é maior. Lembrando que essa demonstração que eu coloquei de um tempo de interação maior e uma força menor é para com os blocos. E de fato, no choque com os blocos, nós temos uma colisão inelástica, porque não há separação. Situação em que a energia mecânica ela tem a máxima dissipação possível comparado com as outras colisões. A alternativa A já é a nossa alternativa correta. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço.